O outro slide mostrava qual era o procedimento para alterar então estes determinadores ou estes caracteres associados aos pontos decimais, no caso do Excel normal, no Windows. No caso do Mac, do macOS, é necessário ir às configurações do próprio sistema do Mac, faz as configurações, e depois onde diz idioma e região, e aplicar aqui assim, onde está separadores de milhares e separadores de decimais. Isto depende do idioma, mas nós podemos alterar, e portanto, a minha sugestão é não pôr nenhum separador de milhares e pôr o ponto como separador de decimal. Ok. Ora bem, a utilização do Excel é sebejamente conhecida. Vocês provavelmente já tiveram cadeiras em que utilizaram, mesmo antes disso, enquanto alunos, de certeza que experimentaram utilizar. E portanto, nós podemos ficar por aqui. Digamos, um caso particular de uma facility em que em projetos complicados, por vezes, se usa o Excel, que é o Excel como uma ferramenta de teste de computações, de cálculos analíticos. Como eu tinha dito atrás, há pacotes de software especiais para cálculo analítico, mais enfim, conhecido talvez seja o Matemática, mas há o Matemática, o Maple, o Maxima e outros. Né? Esses pacotes têm um problema, geralmente. Primeiro, é complexo sermos nós a controlar as contas que o sistema vai fazer. Portanto, se eu disser calcula este integral, o sistema tende a calcular e utilizar uma fórmula que pode não ser a fórmula mais simples naquele resultado. Há processos para fazer simplificação, mas digamos, é difícil. E quando eu tenho um conjunto, uma sequência de cálculos que eu faço sucessivamente, digamos que os sistemas não estão preparados para isso, estão preparados para fazer os cálculos com o objetivo final e não testar se todo um conjunto de contas que eu fiz com expressões matemáticas, analíticas, se essas expressões estão verdade ou não. E o Excel pode ajudar-nos aí, porque o Excel, eu estou a dar aqui um exemplo muito simples, mas o Excel pode servir para verificar, não para dizer qual é o resultado de uma expressão analítica em termos de simplificação, em termos de qualquer tipo de conta que se possa fazer com ela, mas sim para verificar se está certo. Então é uma espécie de prova de desnovo dessa coisa. Eu estou a dar aqui um exemplo. O exemplo é, eu quero calcular a resistência, que é a série entre dois paralelos. O paralelo entre R1 e R3 e o paralelo entre R2 e R4, e depois isto está em série uma à frente da outra. Ora bem, a resistência equivalente tem aqui a primeira expressão, que é a expressão que está aqui onde eu tenho o apontador, é o paralelo entre 1 e 3 e depois, como é uma série, é uma soma com o paralelo entre 2 e 4. Isto é um cálculo trivialíssimo, não é? Reduz-se a denominadores comuns, multiplica-se numeradores e numeradores por mesma coisa, portanto é um cálculo trivial. Mas é fácil enganarmos. Como é que o Excel pode servir para fazer uma espécie de prova de desnovo desta coisa? Bom, imaginem que os meus cálculos aqui apresentados estão corretos e, portanto, a pergunta que se põe é se a expressão que está em baixo para a resistência equivalente é a mesma expressão, ou corresponde para todo e qualquer valor das variáveis, porque é isso que quer dizer uma expressão analítica, não é? Que a expressão que está na primeira fórmula. Portanto, é preciso demonstrar a equivalência entre estas duas. Ora, como é que eu faço isto de uma forma expedita com o Excel? Eu faço o seguinte. Eu defino variáveis independentes. Estão aqui as variáveis independentes, são R1, R2, R3, R4. Só que estas variáveis independentes, se eu lhes der valores, não é? Pode haver uma coincidência, valores fixos, pode haver uma coincidência em que, embora duas expressões analíticas sejam diferentes, para aqueles valores particulares daquelas variáveis, dão o mesmo valor. A primeira e a última. E, portanto, isto não oferece nenhuma garantia, digamos, nem mesmo empírica, de que as duas fórmulas estão certas. Por exemplo, imaginem que uma das expressões está multiplicada por um coeficiente que é muito pequeno, ou aplica-se, mas em certas circunstâncias e não noutras, em termos quer dizer, é importante no cômputo geral, em certas circunstâncias, mas não noutras, etc. Portanto, há várias dificuldades aqui para ter um hint probabilístico, isto é um cálculo para a probabilidade de que, dando estes cálculos numéricos que a gente vai fazer certos, a expressão esteja errada, passa a ser muito pequenina. Não é? E então, como é que nós podemos fazer isso?
dizemos estas variáveis independentes, o que a gente quer fazer é, há duas funções das variáveis independentes, que é a resistência equivalente calculada na primeira expressão e a resistência equivalente calculada na expressão final que nós obtivemos tem que dar o mesmo. É? Então o que é que eu faço? Nestas variáveis independentes eu ponho uma fórmula que é igual a aleatório. Em inglês, quando o Excel abre em inglês, é RAND. Não é? Pronto, é uma fórmula. E esta fórmula cria um número aleatório entre 0 e 1 que muda cada vez que eu fizer qualquer operação no Excel. Isto é, se eu for uma outra célula num sítio qualquer e fizer Enter ou coisa assim, todas estas fórmulas random vão aparecer. Então o que é que eu faço? Eu calculo uma fórmula à custa destes 4 valores, não é? E explicitamente digo aqui assim, que é o que está aqui assim em cima, exatamente a fórmula. 1 sobre R1 mais 1 sobre R3, mais, etc. Portanto, a primeira equação. Portanto, eu vou calcular um termo, digamos, o termo que eu fui simplificar da primeira equação. E agora vou calcular esse termo, mas da última equação. E se os dois forem iguais, estou aqui, digamos, estatisticamente a intuir que se calhar as coisas estão certas. Então o que é que eu faço? Para fazer aquela última é mais fácil calcular o numerador e o denominador. Estão aqui no vosso Excel. Ambos têm fórmulas que correspondem àquela fórmula, numerador e denominador. E depois tenho uma outra resistência equivalente. Portanto, há uma resistência equivalente que foi calculada com a expressão original e há uma resistência equivalente que foi calculada com a expressão final. E depois ponho aqui uma coisa ok, enfim, o que vocês quiserem chamar, que é a diferença das duas. Portanto, é esta menos esta. Ou vice-versa. Se a diferença for zero, isto, digamos, vai no caminho das duas serem iguais. Embora não garanta. Então o que é que garante? O que garante é assim, é que se nós fizermos qualquer alteração, tocarmos noutro sítio qualquer, os números aleatórios são todos calculados de novo. Portanto, se eu fizer 3 vezes números aleatórios completamente de novo e a diferença entre os dois valores forem zero, isto não demonstra, porque a demonstração tem que ser para toda e qualquer, mas reduz imensa probabilidade, por isso é que eu digo que é uma prova de 9, reduz imensa probabilidade de que a expressão esteja errada e, contudo, dá o mesmo valor para estes valores aleatórios completos das variáveis independentes. Pronto. Uma outra... portanto, isto é um exemplo muito simples, não é? Mas quando vocês fizerem cálculos extensos com várias coisas e várias fórmulas, é uma maneira de fazer track e dizer, não, aquilo que eu fiz, um exemplo que eu, por exemplo, utilizei esta técnica foi uns cálculos de lasers e materiais, cross-section de produção de luz, absorção, por aí fora, que são um conjunto de fórmulas, todas elas simples, mas muitas variáveis diferentes que envolvem e tal, e a pessoa a fazer as contas, engana-se, não é? Esquece das variáveis que apareciam no numerador ou denominador, são muitas contas, todas elas, como digo, não extremamente sofisticadas, mas engana-se. E, portanto, desta forma, nós podemos ver passo a passo se a expressão que estamos a calcular é igual à expressão inicial, e cada vez que nós adicionamos mais um passo, estamos a refazer todos os números aleatórios e, portanto, a aumentar ainda a confiança que aquele igual significa, na realidade, um igual analítico. O último, digamos, o último comentário que eu queria fazer acerca do Excel é uma feature que é menos utilizada, mas é o seguinte, estas fórmulas, não é? Fórmulas do Excel, normalmente são postas com as referências de cada célula. Ou seja, as referências da célula a primeira célula é A1, esta célula aqui de baixo célula é A9, este valor que está aqui é B9, por aí fora. Pronto, é uma espécie de coordenadas XY. E isto, em termos de uma fórmula complexa, fica deselegante, porque a gente está a escrever 1 sobre A1 mais 1 sobre B3, e depois olha-se para ela e não percebe. Se vocês olharem aqui para esta expressão de cima, veem que eu não estou a usar, na fórmula da variável dependente, nem o A1, nem o A3, nem o A5, nem o B7, nem nada. Estou a usar R1, estou a usar R2, estou a usar essas coisas assim. Direto. Ora, então como é que isso se faz? Isso se faz utilizando, aqui no menu Fórmulas, uma coisa que se chama Nomes Definidos. E isto abre aqui uma janela, vê-se aqui uma parte da janela. E nesta parte da janela eu posso dizer que uma célula em particular, qualquer célula em particular, passa a ter um nome definido que não é o nome original de coordenada. Não é o E13 ou uma coisa assim. É o nome que eu quero dar. Obviamente o nome que eu quero dar dificilmente se pode pôr índices ou coisas assim, porque são nomes AX simples com letras simples, mas já pode ser um nome muito mais parecido com aquilo da variável e, portanto, quando eu olho para a fórmula dentro do Excel, ela também é mais parecida com
a fórmula que eu escrevi enfim, no meu trabalho. Aqui é mais um exemplo de como é que se pode confirmar. Ao selecionar uma certa célula, eu olhar aqui para esta caixinha que aparece ali à esquerda, tenho a morada da célula. Normalmente, se eu selecionar outra célula, tenho aqui um B57, não é? Que é a referência dessa célula, mas nestas em que foi introduzida aquela nomenclatura, está diretamente a nova nomenclatura. Pronto. Portanto, isto era mais só um detalhe para que vocês possam ver que o Excel é realmente, o Excel e as outras ferramentas de folha de cálculo são realmente um passo importante para fazer cálculos. São um passo que nós podemos transitar entre pessoas, não é? Desde que estejam bem organizados, posso pôr a explicação. É mais fácil do que eu fizer um programa em C, C++, Java ou Python, não quer que seja, e dar a outra pessoa para ela interpretar o programa, porque o programa tipicamente, só se for muito bem documentado e muito bem estruturado, é que é fácil de passar de pessoa para pessoa. E o Excel tem essa vantagem.